Lembrar da gente fechar os microfones. Pode começar. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Vilanice Picho, sou professora titular da Escola de Enfermagem da USP. Para mim é uma honra fazer a abertura dessa live, organizada pela ABEM São Paulo, e contando com pessoas tão ilustres que aceitaram prontamente o nosso convite para debater a educação profissional em saúde, em momento que vivemos essa difícil e desafiadora pandemia. Estamos também comemorando o Ano Internacional da Enfermagem, celebrando os 200 anos de nascimento de Florence Nightingale e comemorando neste mês de agosto os 94 anos da nossa Associação Brasileira de Enfermagem. São muitas as comemorações, mas também muitos desafios a serem enfrentados. Como diretora de educação da ABEM São Paulo, da gestão 2016-2019, sob a presidência da nossa querida Conceição O'Hara, criamos a CAGE e a CAET. A CAGE, a Comissão Assessora de Graduação em Enfermagem, e a CAET, a Comissão Assessora de Educação Profissional, Técnica em Enfermagem, que são compostas por representantes de instituições de ensino superior e de educação profissional em enfermagem, públicas e privadas do estado de São Paulo. Realizamos juntas e juntos 7 fóruns de escolas e agora estamos realizando o 8º fórum, começando neste formato virtual. Eu agradeço os colegas da CAGE e da CAET que cuidadosamente prepararam esse fórum, que será coordenado pela professora Adriana Cátia Correia, que é enfermeira, tem mestrado e doutorado em enfermagem, tem pós-doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, é professora associada da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, atua especificamente no curso de bacharelado em enfermagem, nas disciplinas voltadas à formação docente para educação profissional técnica de nível médio, tem integrado, tanto na ABEM São Paulo como na ABEM Nacional, grupos de trabalho voltados à discussão sobre a formação dos trabalhadores técnicos. Integra o Fórum Nacional das Licenciaturas em Enfermagem e está compondo a nossa chapa como diretora de educação da ABEM São Paulo para as próximas eleições. Também temos o prazer de contar aqui com a coordenação deste fórum, do Ricardo Chaves de Carvalho, que é pedagogo, com mestrado na área de educação profissional em saúde, atua como diretor do Centro Formador de Pessoal para a área da saúde da Escola Técnica do SUS, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, aos quais eu passo, então, a palavra, agradecendo a todos que cuidadosamente, mais uma vez, puderam viabilizar este fórum como espaço de discussão, de debate para a nossa formação profissional em saúde. Muito obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live, agradeço muito a presença, em especial as presenças das nossas convidadas, né, que prontamente aí aceitaram o nosso convite. Acho que para entender um pouquinho, né, o teor, assim, da nossa proposta, é importante colocar que, apesar das preocupações, das tristezas, né, que vivemos nesse momento de pandemia, com o elevado número de casos, de mortes, né, no Brasil, no mundo, nós entendemos ser um desafio e uma necessidade realizar esse encontro entre nós que somos compromissados
com a educação profissional técnica de nível médio na área da saúde. E da enfermagem, né? Lembrando que a enfermagem aí desponta, né? Por conter um número tão grande de trabalhadores técnicos. Acho que de modo algum, né, a nossa proposta, ela substitui um bom encontro presencial. Quem me conhece sabe que eu ia falar isso, né? Mas acho que é o que a gente pode fazer agora, nesse momento. E mesmo por essa via digital, entendo, né, que a gente possa fortalecer nossas energias a partir de reflexões para a constante luta em prol da formação dos técnicos, a favor da saúde da população e a favor do SUS. Estamos, então, sendo desafiados nesse momento a compreendermos criticamente esse momento histórico nas peculiaridades do cenário político brasileiro. A pandemia, ela vem colocando em evidência problemáticas já conhecidas. Em alguns momentos, há um risco, né, da pandemia, às vezes, justificar decisões que põem em risco direitos, como o próprio direito à educação. Provavelmente, muitas decisões imediatas, elas têm que ser tomadas, né, por todos que estão ali na linha de frente das escolas técnicas, vivendo esse momento, né? Mas entendemos que é fundamental não perdermos de vista os desdobramentos das nossas compreensões e das nossas decisões para além desse período que vivemos. Então, acho que a ideia, né, de fazermos essa live hoje vai muito nessa direção. Então, desejo muito que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento. E aproveito também para agradecer à comissão organizadora desse encontro. Foi feito um trabalho arduamente, né, à distância, coletivo, envolvendo vários colegas, né, professores de instituições, tanto de educação profissional técnica, quanto do ensino superior aqui do estado de São Paulo. Acho que sem esse grupo, a gente não conseguiria promover esse espaço hoje. Antes de começarmos, quero também fazer duas orientações que depois vocês vão ver aí no nosso chat no YouTube. O chat, ele vai ser aberto no meio da segunda palestra, para que sejam enviadas perguntas para as palestrantes. Em relação às perguntas, se vocês fizerem perguntas muito específicas para uma ou outra convidada, direcionem assim para nós. Se forem perguntas gerais para as duas, não precisam especificar nada, tá bom? E no meio do encontro também, e 15 minutos antes do encontro se encerrar, vocês verão no chat um link que vocês devem clicar e fazer um registro para que possam receber o certificado também da nossa live, ok? E esse link, ele ficará ativo por até em torno de 15 minutos depois do encontro. Então, quem quiser receber o certificado, só fique atento aí para não se perder. E eu gostaria ainda, né, de agradecer também o apoio técnico de Rodrigo e de Williams, que são funcionários da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Acho que, como marinheiros de primeira viagem, né, na organização de eventos assim digitais, a presença deles, desde o momento da organização, foi assim imprescindível para a gente dar conta, né, de promover esse encontro hoje. Então, muito obrigada. Passo a palavra para o Ricardo. Então, boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês. Na organização deste evento, onde nós procuramos, né? Acho que pensar e discutir, refletir a qualidade da formação profissional na área da saúde sempre foi uma preocupação nossa, né? E neste momento, mais do que nunca, isso se faz presente. Nós convidamos a professora Elizabeth Leher. Ela é psicóloga, ela é doutora em educação,
professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e também coordena o setor de desenvolvimento de materiais e tecnologias educacionais para a saúde. A professora Elizabeth vai nos agraciar aí um pouco com o seu conhecimento, das suas pesquisas e da sua experiência, sobre como que a gente vê, né, o momento atual, o cenário que a nossa educação profissional na área da saúde está vivenciando, e também quais são as perspectivas, né, que nós estamos vendo aí, os caminhos que nós podemos tomar. Eu acho que é um momento super importante para a gente poder fazer essas reflexões, né? Professora Elizabeth. Boa noite a todas e todos. Ricardo, um prazer em revê-lo. Agradeço muito a todos e todas o convite, né? É um momento muito especial, como você disse, Adriana, é um momento de muita incerteza, muitas dores que a gente vem enfrentando com essa pandemia, não é verdade? E é um momento muito rico da gente poder fazer algumas trocas nesse diálogo, já que somos, assim, de áreas diferentes, recortes diferentes, percepções diferentes, mas que juntos a gente pode construir alguns pensamentos, algumas pontuações que possam nos guiar nesse longo caminho que a gente ainda tem nessa pandemia, né? Certamente temos recortes um pouco diferentes, mas que podemos juntá-los. Também quero parabenizar pelas comemorações todas na área da enfermagem. Embora eu não seja enfermeira, a minha dissertação de mestrado, eu estudei a ideologia do feminino na formação do enfermeiro. Então, tenho alguma proximidade, fiquei tão feliz de ouvir o nome da Florence Nightingale, que eu estudei tanto, né? Me sinto já um pouco em casa. Parabéns a todos vocês. Mia Couto relata que um dia, ao passear com um de seus netos, o menino viu uma cobra e, nem um pouco assustado, disse: "Olha esse bicho que só tem pescoço." O escritor moçambicano usa esse exemplo para falar do nosso tempo atual, que define como duplamente amputado uma sociedade do efêmero, um bicho que comeram-lhe a cabeça e arrancaram-lhe a cauda. Desde que ouvi essa frase, eu utilizo essa metáfora, bicho que só tem pescoço, para pensar as condições de ensino no momento atual da pandemia. Não vislumbramos a cabeça, o ensino presencial, como conhecíamos antes, já não é possível. E na outra extremidade, com o chamado ensino remoto emergencial, o que será desenhado? Para continuarmos esse percurso, qual é o contexto atual em que nos encontramos? Hoje, 21 de agosto de 2020, são 3.505.097 pessoas contagiadas e 112.423 vidas que foram desperdiçadas. É muito número, vocês todos já conhecem, mas eu faço questão de reafirmar, porque não são números, são pessoas, né? São pessoas, são sujeitos inseridos numa história, né? E a partir disso, dessa pandemia, nós vemos o mundo em lentes carregadas, com muita angústia e com muitas incertezas. E tenho certeza que, especialmente para os profissionais de saúde, isso é ainda mais penoso. A gravidade da pandemia, as profundas consequências sociais, são mais de 9 milhões de postos de trabalho encerrados, né? E as consequências para a saúde pública exigem uma reflexão sobre as estratégias de formação dos profissionais, com um olhar especial para os profissionais técnicos de saúde. São esses profissionais que, por estarem em contato mais próximo com a população, permitem uma melhor interpelação e problematização dos dados da realidade.
é impensável formar os profissionais em saúde abstraindo as complexidades provocadas por essa pandemia. O contexto da pandemia, e eu insisto nisso, em reafirmar o contexto da pandemia, porque me espanta demais a quantidade de pessoas na rua, o descaso, muitas vezes, né, o relaxamento de medidas de confinamento, de proteção para si e para o outro. Né? Então, é um cenário que é pleno de incertezas. Né? Não sabemos da duração desse isolamento, não sabemos se há possibilidade de novas ondas da pandemia. Né? Então, é um cenário no qual as consequências graves, as reestruturações neoliberais alcançaram o SUS. Nós temos redução de leitos, fechamentos ou encolhimento de unidades hospitalares, redução do pessoal em atividade, precarização das relações de trabalho, né? As terceirizações são um problema, as OS são um problema, né? Isso para a gente pensar nesse contexto já tão complexo. Não podemos também nos esquecer que está em curso a atualização do Catálogo Nacional de cursos técnicos previsto na LDB, né? Capitaneada pelos Ministérios da Educação e da Saúde, e que fazem parte desse diálogo, sentam nessas mesas de negociação as entidades patronais, o que poderá alterar os perfis dos cursos profissionais e técnicos da área da saúde. Essas vozes certamente defendem uma concepção de formação referenciada no capital humano, que historicamente não se coaduna com a concepção de formação que desenvolvemos e que defendemos na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, de onde eu falo e do qual eu faço parte. Todas essas considerações nos mostram a importância de um planejamento abrangente de formação de profissionais de saúde, a meu ver, a partir do setor público, planejamento que hoje exige estratégias que incluem um ensino não presencial em uma escala que até agora desconhecemos. Há meses atrás, nós poderíamos argumentar: sim, nós queremos apenas o ensino presencial. Veio a pandemia. E, diante do quadro, ficamos um pouco atônitos com o ensino emergencial, remoto, não é? Hoje em dia, nós temos que enfrentar essa questão. Né? É importante não perder de vista que o censo da educação básica aponta que existem aproximadamente 1.900.000 matrículas em algum tipo de educação profissional do ensino médio, seja integrado, concomitante ou subsequente. No caso da área ambiente e saúde, há 496.000 matrículas, sendo que no integrado apenas 51.000. Em linhas gerais, nesta área, 40% das matrículas são em instituições privadas e 60% em instituições públicas. Na educação superior, a educação à distância tem tido uma expansão vertiginosa, mas também está presente na formação profissional na educação básica. A resolução número 6 do Conselho Nacional de Educação, de 2012, permite cursos à distância na área da saúde, totalizando 50% da carga horária. É preciso destacar que a reforma do ensino médio, de 2017, permite a validação de créditos obtidos por EAD, e o decreto 9.057, também de 2017, permite, inclusive, que o ensino médio seja inteiramente à distância. Isso significa que o itinerário formativo, formação técnica e profissional, pode ser à distância. Então, são questões que dizem respeito à formação, ao tipo de formação, às plataformas que temos que enfrentar. Em um prisma inteiramente diferente da perspectiva de EAD massificada e aligeirada,
Nesses dias de pandemia e de isolamento, estamos desafiados a enfrentar as interações por meio virtual. Precisamos viabilizar formas de interação com nossos estudantes nesses tempos de pandemia, inclusive para saber como estão vivendo. Do início do isolamento, em março, até a possível volta das aulas presenciais, provavelmente ficaremos mais de 1 ano e meio sem contato presencial com a maioria dos estudantes. Isso exige pensar de modo muito cuidadoso as interações virtuais nos processos formativos. Que desafios se colocam para nós? O primeiro desafio é saber se os estudantes têm acesso à rede e aos artefatos tecnológicos e se possuem condições de vida que possibilitem as interações virtuais. Certamente não conseguiremos resolver todos os problemas, mas precisamos enfrentá-los. Não são problemas que advêm da nossa imaginação, né? O jornal O Globo, do dia 13 de agosto, traz uma matéria de página inteira, cujo título é "Sem ajuda para manter os estudos, 5.700.000 alunos da rede pública têm de pagar internet para assistir a aula." Essa não é a concepção nossa de educação pública, né? Essa despesa, esse ônus não pode recair no colo dos alunos e de seus pais e dos seus responsáveis. É preciso haver uma política pública de acesso à internet, de acesso aos materiais. Entendo que precisamos defender o acesso público e gratuito à internet para todos os estudantes e professores brasileiros. Como dizem os jovens, queremos internet para geral. Mas não basta lutar para garantir o acesso. Temos que problematizar também as plataformas utilizadas na área educacional. As plataformas já são plenamente utilizadas na educação à distância, né? Mas agora nós temos aí o enfrentamento do chamado ensino remoto emergencial, né? Ele também, o ensino remoto emergencial, está sob forte influência das grandes corporações. E eu estou falando da Google, da Apple, do Facebook, da Amazon e da Microsoft, empresas transnacionais do mercado de tecnologia digital e que agora veem a oportunidade ímpar de ampliar seus tentáculos no setor público. Grande parte da interação virtual na educação é realizada por meio das plataformas digitais, né? Muitos de nós já ouviu falar, ou até talvez utilize, o Google Sala de Aula, o Google Classroom, né? Microsoft Teams, o próprio Zoom, com finalidades educativas, né? E é importante frisar, essas plataformas, elas não são neutras, né? Seus algoritmos buscam, em princípio, 3 pontos, né? Maximizar o tempo que nós utilizamos a plataforma, ou seja, quanto mais tempo estamos nessa plataforma, estamos diante do computador, mais informações nós fornecemos, né? Essas informações, esses dados, promovem o segundo ponto, as interações comerciais e ideológicas, né? E que resultam, no terceiro ponto, na captação de dados nossos, dos usuários. Esses algoritmos sustentam condições para que a plataforma possa predizer o comportamento do indivíduo, né?
É quando o Google, o YouTube, o Facebook ou o Twitter, né, indica para a gente, você pode gostar de tais e tais sítios, tem tantos produtos que podem ser do seu interesse, tem pessoas que você pode seguir porque está de acordo com o seu perfil, né? E assim vai definindo um perfil. Esse é o ponto-chave. O sujeito deixa de ser uma pessoa e torna-se um perfil que foi desenhado pelos algoritmos a partir de dados que são coletados do nosso uso. Aí vocês vão me perguntar, Elizabeth, por que isso é um problema em se tratando de processos formativos? É para a gente pensar, né? Essencialmente é um problema porque o perfil não é neutro. Ele é um perfil passível de ser manipulado. Ele pode nos encaminhar para materiais, né? E eu estou falando de materiais, textos, artigos, que não estão referenciados na ciência. E para formação, no nosso ver, eles têm que estar referenciados na ciência, né? Não é no achismo, não é em construções ideológicas particularistas, mas é na ciência. Conforme destaca Naomi Klein, na matéria, num periódico de jornalismo investigativo que se chama The Intercept, é uma matéria agora de 2020, ela destaca que o ex-CEO da Google, Eric Schmidt, admite que devemos acelerar a tendência de migrar para o aprendizado remoto, que está sendo testado hoje como nunca. A mesma autora chama atenção para o fato de que Schmidt, esse, que era da Google, Estados Unidos, demonstrando os nexos entre as corporações e a política de segurança do Estado. O filme, que também muitos de nós devem conhecer, Privacidade Hackeada, né, que faz reflexões sobre a privacidade online, né, ele expôs como os dados utilizados pelas corporações podem ser objetos de manipulação política. São tecnologias pensadas fora do âmbito do público, da democracia e da educação pública, pressupondo sempre a expropriação do trabalho docente e a difusão de uma certa educação para os estudantes, que não é a que nós defendemos, certamente. É ingenuidade nossa supor que as corporações ofereçam o menu degustação, o acesso grátis aos seus programas, por pura filantropia. A educação não pode ser realizada em um ambiente virtual em que nem professores, nem estudantes tenham controle sobre o mesmo. Interesses comerciais e ideológicos particularistas de grupos específicos não se coadunam com uma educação pública crítica. Por isso, a importância, defendo, de plataformas abertas, públicas, gratuitas e não vinculadas às corporações, passíveis de serem desenvolvidas em diálogo com os educadores. Para isso, é necessário a oferta pública e gratuita de um sistema de internet, e não é só o acesso, também as plataformas, também os artefatos tecnológicos, como dever do Estado e direito dos estudantes. Os estudantes não têm que pagar a internet, por exemplo, para acessarem as aulas, né? Nem os professores têm que pagar a internet para disponibilizarem uma aula, para fazer alguma atividade. Esse é um esforço necessário na conjuntura atual e que futuramente propiciará um suporte relevante, né, para os processos de ensino-aprendizagem presenciais, porque essa também é uma luta que vamos ter que enfrentar, né? Ao contrário do que fala lá o Schmidt, né, nós não temos que tomar como definitivo o uso
de plataformas para o ensino absolutamente virtual, né? Nenhuma questão, nenhuma dificuldade com usar as plataformas, com usar as tecnologias, mas elas têm que vir acompanhando um processo pedagógico definido pelos seus professores, definido pela escola, né? Definidos por uma orientação pedagógica, né? E aí, no contexto da pandemia, o que fazer com aquela outra extremidade do bicho que é só pescoço? A cauda. Devemos problematizar seriamente a crença de que é possível uma transposição mecânica do ensino presencial para o ambiente virtual. Não é. Não é assim, não é essa a questão, né? E é isso que muitos professores, muitos educadores têm enfrentado, têm se debatido, têm ficado angustiados, porque não é essa a proposta do momento atual, né? Nós vamos ter que inventar, adaptar, recontextualizar nossos planos de estudo, considerando a particularidade da dura pandemia e as especificidades das interações virtuais. A realidade desta pandemia exige que todos nós possamos discutir grandes temas como o futuro do SUS, o complexo industrial da saúde, as desigualdades sociais, que também são refletidas no número de vítimas da Covid-19 nos territórios. A realidade está nos inquirindo permanentemente. E as instituições de ensino devem interpelar também a realidade, objetivando garantir condições de vida digna para todo o povo. Essas são algumas observações que eu quis trazer para iniciarmos nosso diálogo. Fico por aqui, até as perguntas. Muito obrigada. Professora Elizabeth, muito obrigado, né, por trazer todo esse contexto aí para nós que precisamos refletir, né, para poder oferecer um ensino de qualidade, né. Ontem o professor Gordão fez uma live também falando sobre a educação, né, a educação profissional, e uma das questões que ele trouxe muito foi isso, né, o desenvolvimento das competências e agora a competência da solidariedade. Né? Então, a gente tem este compromisso de garantir, né, um ensino de qualidade. Muito obrigado aí pelas suas provocações. Eu entendo provocação no sentido de nos tirar deste lugar, né, mais cômodo e começarmos a pensar de uma forma mais ampla. Né? Não basta ter uma plataforma, mas de que plataformas estamos falando e de que acesso nós estamos dizendo, né? Porque hoje se utiliza a justificativa que, pelos dados do IBGE, nós temos 2,3 celulares por pessoas. Isso é tecnologia, mas e a conectividade? É uma questão que nós precisamos pensar. E como é que a gente faz essa conectividade com qualidade? Muito obrigado, né, por enquanto, né, neste momento. Adriana, com você. Bom, dando seguimento, então, eu vou apresentar a nossa segunda palestrante, né? E mais uma vez agradecer bastante a disponibilidade de Valda. Então, Francisca Valda da Silva, é enfermeira, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, da ABEM Nacional, mas também já ocupou, né, esse espaço por volta de 2000, 2002. É coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde, Conselheira Nacional de Saúde. Passo, então, a palavra para a professora Valda. Então, boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar agradecendo o convite, né, de estar aqui
dividir essa mesa com a professora Elizabeth Lé, com minhas colegas Vilanice, Ricardo, Adriana. Muito importante esse debate, né? Nós precisamos enfrentá-lo. Quero cumprimentar a ABEM São Paulo, né, e a Diretoria de Educação, o Fórum de Escolas, por disponibilizar essa discussão tão atual, né, e que nos desafia. O abraço da ABEM Nacional para todas as associadas daqui deste estado, da ABEM São Paulo, e os que estão aqui representando e estão também nos ouvindo. Eu fiquei pensando, né, como é que começaria. E do lugar que eu falo, do controle social, de uma entidade, né, quase secular, né, que está com 94 anos, rumo ao centenário, e tem uma história em relação à educação profissional, ensino técnico, né, de 79 anos, e também dos compromissos políticos que temos. Então, eu vou começar citando Paulo Freire. Nós podemos reinventar o mundo, apesar, né, da correlação de forças e da situação tão bem colocada pela professora Elizabeth, né, em relação às grandes corporações e o poder econômico. Mas a primeira coisa que eu queria colocar em relação à minha contribuição nesse debate, em relação ao projeto para a educação. Nós somos históricas dentro da ABEM e dentro do controle social do SUS, também quando fui militante, né, da educação pública, né, até me aposentar, que a educação, ela é uma política pública importante para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Educação não é mercadoria. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, né, para iniciar essa fala. A educação profissional, ensino médio, no contexto da pandemia, em meio a uma crise civilizatória que se encontra, o mundo nos coloca, né, grande responsabilidade, né, com a discussão da formação em saúde do técnico, né? O que estamos construindo na pandemia? Qual o caminho? Nós estamos resistindo, nós estamos reinventando, né, as formas de lidar com essa situação para não perder a trajetória e para não perder o horizonte. Isso é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro, senão nós vamos ser levados na avalanche, né? Nós vamos ser levados. Então, uma realidade constituída ao longo de décadas, né? Então, nós estamos passando na pandemia algo que nós podemos identificar que foi um modelo de desenvolvimento econômico global, que o Brasil é sócio neoliberal e que trabalha com a redução do Estado. E a educação é uma política, né, pública de desenvolvimento do país, dentro de um projeto civilizatório. Então, nesse sentido, né, nós iniciamos, né, a nossa atuação para enfrentar a pandemia, né, com o Estado reduzido, da sua responsabilidade com a educação pública e também com a educação privada, porque a educação é um bem público, pode até ser cedido para o setor privado, mas o Estado não pode perder a responsabilidade, né, com o conteúdo, com a qualidade, com
o resultado desse processo de formação. Então, diante, né, dessa situação que nós estamos vivendo, né, em que as elites econômicas e políticas, né, e da comunicação, dos conglomerados de comunicação alugados, né, em seus devaneios políticos, tentam justificar o que está havendo, porque tentaram mascarar, esconder os dados da real situação da transmissão comunitária e da situação estatística que a lei de informação nos permite saber o que está acontecendo, mas tentaram, como fizeram na década de 70, com a meningite, que o governo militar, naquele momento, escondeu os dados reais, né, da infecção na população, e agora já tinha know-how. Então, vamos repetir. Então, tentam, nos seus devaneios políticos, e para não perder o seu projeto, justificar e evitar essa dor que nos atinge a todos. Quem tem sensibilidade, né? E quem tem alma, machuca a alma, né? E nos chama, todos os brasileiros, a uma profunda reflexão. Então, eu fico pensando, né? Os dados dizem, nós somos brasileiros 3% da população mundial. E nós somos de pessoas que foram infectadas, 14%, né, dos infectados em todo o mundo. Né? Nós, desses dados que a professora Elizabeth colocou, né, de infectados, né, 3,5 milhões, nós temos 362 profissionais de enfermagem, né, que já foram a óbito, e 35 mil infectados. Outra coisa que nos chama a atenção, porque isso tem a ver com a formação também. Qual a formação que nós estamos dando e o que nós estamos passando para este profissional que será amanhã. 200 mulheres grávidas e puérperas perderam a vida, né? Também para a Covid, associada à Covid, as doenças. Então, um recorde mundial do Brasil. De 10 mulheres que morreram no mundo, 8 estão no Brasil. Então, diante, né, desse quadro estarrecedor, né, é que nós vamos discutir educação. E esse quadro, ele traduz o descaso e o desprezo com a vida dos brasileiros por parte das autoridades. Então, não podemos deixar de abordar aqui, para a nossa reflexão, que as forças da austeridade fiscal estão muito vivas dentro do Congresso Nacional. Nós tivemos um grande avanço, né, com a discussão da lei do Fundo da Educação, Fundeb. Nós nos mobilizamos e nós viramos o jogo, né, e aprovamos aquele Fundeb. Agora, nós tivemos a aprovação, né, de uma lei que ela faz justiça aos profissionais, né, que perderam a vida ou que ficaram com sequelas após alta, né, porque nós estamos agora vivendo a cronificação da Covid. As pessoas estão com incapacidades em diferentes sistemas do seu organismo, né? E essa situação, ela coloca mais uma responsabilidade para o poder público, para as autoridades dos 3 poderes da República. E esta lei que dizia que a pessoa com incapacidade receberia uma indenização, porque já foi reconhecida a Covid como doença de acidente de trabalho, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E os familiares também receberiam uma pensão. Os filhos, em função de óbitos, né?
Esta lei foi aprovada no Congresso, na Câmara e no Senado, e ela foi para o presidente da República. O presidente da República vetou integralmente. Nós estamos agora no momento da discussão da derrubada desses vetos. E nós também tivemos hoje uma grande derrota, né, que foi em relação a uma continuidade da reforma administrativa para trabalhar a extinção, que é isso que está na ordem do dia, do servidor público, para trabalhar só com profissionais contratados por OS, passar todo o serviço público para empresas. Eu já vi várias autoridades, inclusive desse governo, né, na época do ministro Mandetta, né, colocando, que não foi Mandetta, foi um secretário do governo dele, que o Estado não deve ser prestador de serviço e nem o nível de atenção, nem de educação, nem nada. Ele tem que dar o financiamento. Agora, quem tem que assumir é o setor privado. Então, nós estamos aqui tratando, né, de formação de técnicos. Os técnicos, eles são 80% da força de trabalho de enfermagem, né? Quando nós fizemos aquela primeira pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil, 1982, 1983, era em torno de 10% enfermeiro, 11%. Né? Então, nós subimos um pouco, estamos em 20%. Né? E a maioria, né, somos mulheres. Né? Então, dos técnicos de enfermagem, 84,7% são mulheres dentro dessa equipe de técnicos de enfermagem. Esses profissionais, eles estão no olho do furacão, lá na rede pública, né? Lá nos serviços. Né? Porque uma parte desses profissionais que estão na atenção básica foram para trabalho remoto, teletrabalho, porque não tinha teste, não tinha equipamento de proteção individual. Então, se descobriu o território e se descobriu a vigilância em saúde, né, que poderia ter escrito páginas diferentes na história da pandemia no Brasil. Nós poderíamos estar agora contando outros números, né, se tivéssemos tido um plano de contenção de barreiras e um plano de acompanhamento, né, de rastreamento e de acompanhamento dessas pessoas. E não deixar elas ficarem no quadro agudo para ir precisar de leito, depois não encontrou. Então, falando da educação profissional, os desafios históricos e estruturais da formação em enfermagem de grau médio. Eu fui ver aquele livro, Vila Glícia, viu, Adriana? Aquele livro do cinquentenário da ABEM, né, da doutora Nádia. Né? Eu tive discutindo muito essa palestra com colegas, né, virtualmente, né, com Aldinei, com Nilta, com Ana Luísa, com algumas pessoas que me ajudaram. Então, lá está escrito, começou-se a discutir a educação profissional, né, em 1934. Então, lá a gente já estava discutindo isso que eu ouvi de Ricardo aqui, né? As primeiras palavras, os primeiros passos, né? A formação, porque não era possível se fazer a cobertura dos serviços com o profissional graduado, porque o curso era mais demorado e era um profissional com remuneração maior, então precisava ter este outro profissional. O primeiro curso de auxiliar, em 1941. E por aí foi a ABEM, 79 anos trabalhando. Né? Isso tudo são os antecedentes históricos dos desafios que nós estamos vivendo, que a professora Elizabeth apontou, que eles são desafios pré-pandêmicos em relação à assistência. Agora, a situação ficou um pouco mais complexa e desafia a nossa inventividade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de responder. Mas muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, elas são
anteriores, né? Então, eu tenho ouvido muito falar, né, no normal e no novo normal, né? Então, o normal na formação dos técnicos, né? Lá, antes da pandemia, até chegar a pandemia, nós já percebíamos e já discutíamos como mudar, como resistir, para que a premissa da educação na formação profissional não fosse instrumentalizar e transformar aquele profissional futuro em um robô, né? Em uma pessoa que não é sujeito, que não pensa, que só executa como sendo um robô, sabe? Então, nós não queríamos isto, né? Nós queríamos formar cidadãos, formar pessoas com capacidade, com discernimento, com crítica e com condição de contribuir para melhorar os serviços. Então, esse modelo não estava respondendo à necessidade social de existir formação de técnicos. Este modelo não respondia, né? Que seria, né, a pessoa formada com crítica, com capacidade de discernimento e com uma formação para produzir cuidados de qualidade, seguros e resolutivos para a população. Nós, na enfermagem, precisamos fazer muitas reflexões, né? Porque uma hora nós temos, falamos no técnico e no auxiliar, outra hora ele fica invisível. Parece que ele não tem inteligência, parece que ele não tem uma capacidade intelectual. Então, isso nós precisamos refletir entre nós. Né? E tem a ver com essa linha de raciocínio que eu estou fazendo aqui. Então, e agora, né? Os desafios que temos, porque sabemos que nada é natural, nada é impossível de mudar. Pode até demorar, se as forças não se organizarem. Então, o tempo ser um pouco maior do que seria, né? Mas nada é natural, essa evolução, esse modo que as grandes corporações têm tanta facilidade de levar, de impor, de dominar nossa mente, de dominar nossas respostas. Eu fico impressionada, eu estou precisando de um computador, falo assim, daqui a pouco aparece, eu nem liguei nem nada, aí já vem um monte de propaganda, mas eu não falei com ninguém naquele celular, eu estava conversando com minha filha, e aí já vem as propagandas, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está também discutindo isso, ela foi aprovada ano passado, ela está valendo, eu não sei com a pandemia, professora Elizabeth, se ela já está, que era a partir de agosto, né? A partir de 31 de agosto, né? Que ia valer a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a ver com tudo isso, porque agora a gente tem plataforma, a gente tem tudo isso aí, né? Então, as diretrizes curriculares. O MEC pautou a discussão, né, de um novo catálogo, atualizar o novo catálogo, né, que está valendo o catálogo que foi aprovado em 2014. Esse em plena pandemia, né, que é discutido. O Ministério da Educação solicitou ao Ministério da Saúde, né, que apresentasse uma proposta. A SEGED, Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação. Algumas pessoas foram convidadas pela expertise, né? Porque trabalham em escola de educação profissional, escola do SUS, porque é uma pessoa que é pesquisadora, chamaram o Conselho Federal de Enfermagem, né? A ABEN não foi chamada, mas chamaram a abenista, e os abenistas foram para a ABEN, né? E aí colocaram para o Ministério que não iria apresentar uma proposta individual, que iria discutir com a diretoria de educação da ABEN. E isso aconteceu, né? A Adriana integra esse grupo,
E nós apresentamos uma proposta, né, para o Ministério da Saúde. Ali nós estávamos coerentes em relação à carga horária de educação profissional ou de EAD, né, que nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação. Nós fazemos a diferença entre modalidade de ensino e uso das tecnologias de informação, né, nas aulas, né, sincrônicas, presenciais, que o aluno está lá, o outro está lá, o outro está em outro lugar, e o professor está aqui, e o material foi passado para todos, e é presencial, remoto, né? Então, e o outro EAD, que um lê de madrugada, outro lê de manhã, outro lê correndo na hora do almoço, sabe? E nem tem chat, nem tem dúvida, nem tem, sabe? Então, é outra forma, né? Então, nós colocamos 20%. Nós também colocamos 600 horas de estágio curricular, né? Presencial. E outras propostas mais, né? Nós colocamos naquele momento que trabalhamos para mandar uma proposta para o Ministério, né? Em relação aos itinerários formativos, né, nós também interferimos, né, porque a flexibilização é para isso, para fazer itinerário formativo, desde a certificação intermediária ao estudo, né, para o pós-técnico, especialização e a verticalização para tecnólogo e bacharel e licenciaturas, né? Também o Ministério tinha proposto, assim, um leque muito amplo, né, de propostas de verticalização. Nós também reduzimos. E o que aconteceu? Né? Depois que saiu do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde acatou as propostas da ABEM e foi para consulta pública, e agora, né, ainda não é uma resolução, né? Ainda não eu tenha conhecimento. Então, nesse momento está 50% EAD. Então, 50% EAD para os cursos presenciais. E existia a proposta da modalidade EAD completa, né? Era o sonho de consumo aí das grandes corporações. Então, essa situação da modalidade de ensino presencial por EAD, né, eu quero ajuda, eu quero dialogar com minhas colegas que estão também refletindo e pensando, né, como a gente segura algumas conquistas civilizatórias. A crise civilizatória e a formação do técnico em saúde. O que estamos construindo na pandemia? O que estamos construindo? Porque nós sabemos que a pandemia está servindo para muita coisa, tá? Para quem gosta de fake news, para quem nega a ciência, para quem diz que vacina não adianta nada, tá? Para quem diz que o vírus foi feito em laboratório para perseguir o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil. Então, a pandemia está servindo para muita coisa, né? Hoje, o presidente brasileiro estava lá em Mossoró, que é um município aqui do estado que eu moro. E nós tínhamos uma eleição para reitor. E a pessoa que teve pouquíssimo voto foi a nomeada para reitora, numa grande propaganda, né, que foi feita em Palanque, né? Então, essa crise civilizatória e a formação do técnico, o que estamos construindo? Qual a nossa responsabilidade? Aprender com a prática durante a pandemia. Cuidado integral, cuidado virtual. O Conselho Nacional de Saúde aprovou, né, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a resolução 048, de 1º de julho de 2020, né, que ela recomenda, né, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde.
e tem o parecer técnico 162, né? Então, nesse parecer, que ele é longo, né, a gente discute muito, né, por que, né, que a atenção básica teve que ficar fora do centro de operações de emergência no Brasil, do COI. Por que a referência para combater pandemia é leito geral, é leito de UTI, é taxa de ocupação de leitos, tá? É hospital de campanha. Por que isso, né? Então, nesse momento, nós poderíamos ter estudantes, como foi chamado, o Brasil Conta Comigo chamou estudantes, fez cadastro. Por que o nosso estudante não poderia ir para o campo? O Estado garantindo máscara, garantindo luva, garantindo capote, o avental, tá? Por que não? Porque numa pandemia precisa de SUS com portas abertas. Não pode ficar sem atender a população. Então, esse parecer, ele trata disso, né? Dessa questão que eu estou colocando aqui para nós. Então, uma coisa... Eu gostaria ainda, né, de, para finalizar, né, colocar em relação ao ensino remoto, né? Nós temos uma grande preocupação, né, que com a pandemia, né, se legitime, né, um modelo de educação à distância como modalidade de ensino, né, e o ensino remoto. Por quê? A lei do teto de gastos, que desconstitucionalizou a responsabilidade do Estado com saúde, educação, segurança e etc., né, ela agora voltou com toda a força dentro do Congresso Nacional. E foi isso que fez nós perdermos, de ontem para hoje, né, nós tivemos o veto 17. Olha que número. Veto 17. Né, nós tivemos esse veto, né, em relação ao servidor público. Né, um grande prejuízo, né, para o servidor público. Não ter reajuste, não ter contratação de pessoal, não ter ampliação de serviços necessários, não se manter os serviços que foram abertos na pandemia. Já se está falando em desativar leito de UTI, quando tem fila de paciente geral. Tem paciente que hoje é geral, que já foi Covid, mas que agora está com comprometimento no sistema nervoso central, está com comprometimento no cérebro, tá? Está com problema de síndrome de pânico, está com problema, sabe, de outras questões de pressões em tempos de guerra, tá? Então, essas pessoas estão voltando para o SUS, né? Nós acabamos de perder aqui uma paciente ex-Covid, já tratada, já negativada, e ela, depois de 20 dias, ela voltou para o hospital e voltou para a UTI. E ela morreu, tinha 42 anos. Tá certo? Então, essa situação que a gente tem que ver para poder assumir, né? Dar as mãos, buscarmos fortalecer, porque nós precisamos. Eu peço aqui até a todos que estão me ouvindo, tem uma petição do Conselho Nacional de Saúde para que nós não percamos o que foi aprovado no Orçamento de Guerra de 2020, era assim que chamava, Orçamento de Guerra, né? Paulo Guedes deu esse nome, ele se batizou. Então, 35 bilhões. E esse dinheiro vai ser cortado agora do ano seguinte. Então, como é que nós vamos resolver essa política pública de acesso, né, aos meios digitais para os estudantes do setor público?
Como que não tem um pai para dar um celular, que não tem um dinheiro para pagar uma conexão de internet, que está perdendo aula, está em desvantagem em relação aos seus colegas, porque não pode ir numa lan house para poder pagar todo dia? Então, como com essa política da lei do teto de gastos? Nós não vamos conseguir isso. Então, não dá para a gente discutir sem colocar as questões que são centrais. Porque só para finalizar, nós conseguimos um orçamento para a pandemia. Foi aprovado, quase 400 bilhões, 390 e tantos bilhões. Quanto foi para o SUS? 39 bilhões, é o que eu sei. O ministro Pazuello falou em 41 bilhões. Mas o que a gente viu lá era 39 bilhões. Tá? Que eles ficaram guardando dinheiro sem executar as compras. O dinheiro guardado, chegando, já passando do meio do ano. Precisou vir o efeito Gilmar, quando Gilmar Mendes falou aquelas coisas, aí, para poder desviar a atenção do que Gilmar Mendes estava falando, em relação ao ministro interino, aí eles liberaram logo os bilhões para os estados. Tá? Aí a gente chamou o efeito Gilmar. Então, essa situação, nós precisamos estar bem atentos, porque nessa hora nós precisamos juntar toda a força para a gente poder enfrentar essa discussão da derrubada dos vetos, fazendo justiça aos profissionais de enfermagem, da saúde e trabalhadores de áreas essenciais, dentro de serviços, que merecem essa indenização. Isso é um dinheiro muito pequeno. Assim como 39 bilhões acharam que era demais para 212 milhões de brasileiros, e terminaram entregando, para salvar a economia, 348 bilhões. Para salvar a economia. Para não reduzir os ganhos dos bancos. Mas para o SUS, 39 bilhões. Então, eram essas as provocações que eu queria fazer, né, para a gente pensar junto e dar as mãos, né, e encerrando aqui um alerta, né, ao povo brasileiro, né, que, tendo em vista a ausência de um plano nacional de enfrentamento à pandemia, né, é fundamental que a sociedade brasileira se una em defesa da vida, recusando-se a normalizar um flagelo que é evitável. Então, naturalizar, banalizar a vida, buscando exercitar a solidariedade, que hoje estão querendo acabar com a solidariedade, sendo esta um dos pilares da construção de uma nação. É isso que eu quero visualizar, não quero perder de vista esse horizonte. Mesmo que eu vá antes, né, como irei, antes de ver isso acontecer. Mas estou trabalhando por isso. Obrigada. Muito obrigada, Valda, pelas suas palavras aí, né, que traz um contexto bastante complexo e preocupante que a gente vivencia e que vai mostrando realmente a necessidade de ampliarmos a compreensão, né, para até acharmos as brechas de lutas realmente, né, e agradeço também aí a fala da professora Elizabeth, que também nos instigou bastante. Acho que a tocar nessas questões das grandes corporações, acho que é muito fundamental, né? Eu tenho feito uma compreensão de que temos avançado pouco nessa discussão, né? Quando a gente está vivendo essa questão de pandemia, o ensino remoto que está aí, e em muitos momentos a gente parece sugado por isso tudo, e sem grandes condições de fazer uma compreensão mais ampla, né, das grandes questões que estão aí nesse momento e que a gente precisa avançar, porque elas têm sérias implicações, sérias consequências, né? Eu gostaria, assim, de incentivar o público que está nos ouvindo para ficar muito à vontade, para colocar questões, né?
para a Elizabeth, para a Valda. Elas trouxeram pontos muitíssimos importantes para a gente pensar, que nos cutuca, né? E que tem muito a ver com esse cotidiano do trabalho nas escolas técnicas. Enquanto o público vai se animando, né? Fiquem à vontade, não fiquem preocupados se deve fazer, não deve. Eu acho que o espaço mesmo é abrir para o nosso debate, né? A gente ainda tem aí uns 20 minutos e acho que é bacana o público participar. Mas só para aquecer, né? Eu vou jogar algo para a gente pensar e eu gostaria de ouvi-las, né? A gente está na pandemia, uma grande crise. A questão do ensino remoto chegou. Acho que a Elizabeth foi muito clara, né? Se a gente pensava num determinado período, esse período é muito maior, né? A gente precisa enfrentar isso de alguma maneira, ele está aí. Mas como a gente olhar para esse remoto, ele de fato pode ser um grande germe, né? O início para uma expansão grande da educação profissional para EAD, já que a gente tem, inclusive, uma legislação bastante permissiva nessa direção, né? Como a gente pode entender isso, né? E uma outra questão como a gente olha, né, para o trabalho, para as condições de trabalho dos professores nas escolas técnicas nesse momento de ensino remoto, né? Acho que fiquem à vontade, Elizabeth e Valda, para os comentários. É um disparador para nós. Obrigada, Adriana. Eu acho que é isso mesmo, é um disparador, né? Nós estamos num momento de muita turbulência, né? Turbulência em função da pandemia, e em função da pandemia, turbulência também na educação, né? Seja na educação profissional de saúde, seja em outro tipo de educação, né? Em outro eixo. E eu acho que tem aí me fica a sensação de que tem uma não distinção do que é AD e do que é ensino remoto, emergencial. E me parece assim, que é uma coisa que é intencional. Pode ser que seja muita paranoia minha, tá? Mas, quer dizer, cada coisa que eu leio, cada matéria no jornal, cada texto que eu vejo, não tem uma definição. Eu estou falando da grande mídia, eu não estou falando dos textos das universidades, das escolas, né? E isso ajuda também a fazer uma outra confusão para o trabalho do professor, para o trabalho do educador. Precisamos esclarecer, educação à distância e ensino remoto emergencial não são a mesma coisa, né? Educação à distância é uma modalidade de ensino prevista na LDB, né? E que é toda estruturada a partir, a sua concepção pedagógica, ela é estruturada para trabalhar à distância, com alguns momentos presenciais, né? Então, assim, todos os exercícios, toda a interação com os estudantes, todo o retorno, todas as atividades síncronas e assíncronas, elas são pensadas antes para uma forma que é à distância mesmo, né? O ensino remoto, que agora a gente tem aí, né? O outro lado amputado do bicho que só tem pescoço, né? Ele nos caiu no colo, assim, atividades que a gente tem que desenvolver, né? Utilizando a tecnologia. É tudo que se sabe, né? Tudo que foi falado. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa que tem professores da educação básica, e eu me lembro com muita clareza de professoras do ensino fundamental, ensino médio, dizendo assim, poxa, eu na minha casa, eu preparo as aulas, eu mando para os alunos, eu marco, ninguém aparece. Não tem devolução, não tem contato com o aluno, não tem... ver se o aluno foi bem, se não foi, não tem avaliação, né? Eu estou absolutamente sozinha, foi o que ela disse. E assim como ela, outras pessoas também, outros professores também. Então, assim, me parece que nesse grande caldo de confusão, se deixou para que cada professor se virasse,
né? E isso é uma questão séria, né? Porque, por exemplo, nós, na Escola Politécnica, nós temos uma orientação pedagógica cuja base é o ensino politécnico, né? E, portanto, é uma estruturação de pensar o fazer e o trabalho, né? E o pensar que trabalham juntas, elas são concebidas juntas, né? Por isso é que eu falo muito da plataforma que a gente pode desenvolver. E na escola a gente desenvolve uma plataforma gratuita, a partir do Moodle, né? Porque aí a gente pensa nela, né, a partir das nossas orientações político-pedagógicas. A gente pensa, claro que não é uma transposição, tá? Para também todos nós ficarmos um pouco mais tranquilos. Não é uma transposição do que a gente tinha antes. Não tem como, né? Não tem como. Nós não temos tempo, e não é uma estrutura para que haja transposição do curso que a gente tinha antes, presencial, colocá-lo agora num formato que é para utilização em plataformas virtuais. Não é, né? Estou falando isso para a gente se acalmar um pouco em termos das cobranças com a gente mesmo, né? De educação, né? Como profissionais de educação, que a gente quer formar os nossos alunos da melhor forma possível, né? Mas eu penso que a gente pode utilizar as tecnologias, não há nenhum problema com relação a isso, pensando de que forma nós podemos trabalhar as questões de uma forma crítica, que a gente possa analisar o contexto, que a gente possa fazer propostas para o contexto, que a gente possa, principalmente, interagir com os estudantes, saber como é que eles estão, que eles possam falar das suas angústias, né? Dos profissionais que estão aí, que sustentam o SUS, né? Os técnicos, né? Os trabalhadores técnicos, que sustentam, né, são a grande base do SUS, o que a gente tem como Sistema Único de Saúde, né? E isso é importante, porque nós também, professores, estamos vivendo grandes angústias. Então, a gente poder trocar, a gente poder interagir, e aí eu acho que a gente pode também achar caminhos conjuntos, né? É isso, essa é, assim, uma provocação e um pensamento que eu quero compartilhar com vocês. A gente não vai transpor o que era do presencial para o virtual. Nós temos mesmo que pensar novos caminhos, né, que momentaneamente se darão pelo ensino remoto emergencial. Eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a gente vai ter que ter ensino presencial de novo, né? A gente não pode se acomodar de que eu acho que é isso, né? Que alguém citou aí, acho que você, Valda e Adriana falaram, né? Tem essa coisa, as grandes corporações estão entrando. O cara lá da ex-Google falou, nós estamos introduzindo como nunca a aprendizagem remota. Isso a gente não pode deixar. O fato da gente usar hoje significa que a gente quer manter uma conexão com os nossos estudantes. Eles não podem ficar longe da gente 1 ano e meio, né? Não podem. A gente tem que ter alguma forma de formar, de algum meio de formar, estratégias de formação para esses estudantes, né? Mas a gente tem que pensar que o ensino presencial, ele é o nosso chão, né? O nosso encaminhamento para uma educação pública, laica e de qualidade. Obrigada, Elizabeth. Acho que muita coisa para a gente pensar, né, nesse momento. Pergunto para a Valda se gostaria de se colocar em relação a essa questão. Tem uma pergunta aqui já no chat, né, para mim. Eu concordo com a professora Elizabeth em relação a essa análise, né, a esse comentário, porque nós precisamos, sim, né, pensar que aula prática e estágio não se pode cuidar da pessoa olhando numa tela de computador. Essa questão da telesaúde, do teleenfermagem,
do telediagnóstico, do teleatendimento, do telemonitoramento, sabe? Que as universidades privadas demitiram um tanto de professores, reduziram a carga horária de outros, tá? E elas estão, assim, ouriçadas, porque querem fazer o estágio todo remoto. Todo remoto. Elas estão mandando cartas, a gente está recebendo denúncias de estudantes, porque eles estão pagando caro pela faculdade e eles estão se sentindo inseguros para ingressar no mercado de trabalho. Eles não querem concluir, ganhar um diploma com essa formação, com esse nível de formação. Então, a gente vai ter que pensar que as tecnologias, elas são complementares, elas não podem substituir, né? Elas não podem substituir. Você tem a atividade presencial, você tem a consulta, a avaliação física, olho no olho, com os exames, né? Com os sinais vitais, e aí você pode fazer um acompanhamento por chat, por WhatsApp, por videochamada, sabe, tirar dúvidas da pessoa, mas isso ficar a forma integral, nós não podemos aceitar isso. Tá? Então, essa é a nossa, é o nosso desafio, né, que a gente precisa se reunir e enfrentar essa situação. Foi perguntado para mim quem responde pelos alunos durante a pandemia. Se é o Estado, se é a escola, se bastam os EPIs. Do ponto de vista que eu entendo, o Estado, por isso que eu digo que algumas áreas nós precisamos de Estado. Algumas áreas nós precisamos de Estado. Pelo bem do país, pelo futuro do país como uma nação. Né? Eu ouvi muito empresário dizer que o Estado atrapalha, ele pesa para a sociedade. Que a população não precisa de Estado, que o mercado resolve tudo. Acho que você já ouviu, Elizabeth, alguém dizer isso. Então, nós não precisamos de Estado. E aí vem com essas argumentações fardadas de ideologia. É uma farda ideológica, né? Que vem, que você termina achando, o Estado é gastador. Salário de funcionário público é gasto, para eles é gasto, né? É gasto. Como isso, né? Vem a questão do técnico e do enfermeiro, lá no serviço do médico, né? Um trabalho essencial, que toda a população está dizendo, foi Deus que botou um enfermeiro, um técnico na minha frente, porque eu estava afastado da minha família, eu estava dentro de uma UTI, a minha família não podia chegar perto de mim, eu só podia falar pelo telefone, mas tinha uma técnica de enfermagem que conversava comigo, que ficava além da hora da medicação, do banho no leito, da aspiração, sabe? Ela me aliviava aquela saudade, aquela dor, né? Então, se a população está dizendo isso, se a imprensa, se não sei quem está dizendo isso, por que o cuidado é tão desvalorizado? Esse cuidado que é prestado, que salva, que ajuda, por que ele é desvalorizado? Por que o trabalho na saúde é considerado, Elizabeth, improdutivo? Isso me incomoda tanto. Paulo Guedes acha que é improdutivo. O produtivo é só o que tem na Bolsa de Valores, no fundo de investimento. Tá certo que não gera valor social, como a saúde, como os profissionais da saúde. Tá? Geram riqueza também. Se você for ver a contribuição nossa no PIB, é importantíssimo. Então, sabe, a gente não pode aceitar tudo que eles dizem. Eles mentem. Eles falseiam a verdade.
E que se a gente não tiver muito esperto, então termina a gente concordando com algumas coisas que eles estão falando. Como agora eles disseram que ia o veto 17 porque era um rombo. Aí eles foram falar em bilhões. Isso não é verdade, sabe? O dinheiro não é aquele. A gente pediu até para uma assessoria nossa lá do Conselho levantar quanto é o impacto financeiro no orçamento, para poder a gente contrapor, né, isso. Então, respondendo a colega que perguntou, o Estado é responsável, mas para isso a gente precisa ter financiamento, a gente precisa se contrapor a essa política, tá? Por isso que eu tomei esse tempo em relação a essa linha, né, da economia, né, contra a saúde, contra as áreas sociais. Então, o Estado é responsável, não pode entregar ao professor, o preceptor, o estudante à própria sorte, sabe? Com baixo salário, com jornadas exaustivas, com sobrecarga porque a equipe está reduzida, porque houve os afastamentos pela Covid, aí a equipe ficou mais sobrecarregada, tá certo? Então, e essas pessoas serem responsáveis sozinhas, não é isso. O Estado precisa financiar. A gente sabe que em 2021 nós vamos precisar manter o SUS. O SUS está capilarizado em 5.570 municípios. E nós não queremos perder essa capilaridade da atenção chegando perto da casa do cidadão, do brasileiro. Mas vai precisar de recursos para isso, tá? Então, respondendo, colega, o Estado é responsável. E eu tenho certeza que isso está sendo discutido no mundo inteiro agora. Tá? Países capitalistas de primeiro mundo estão discutindo isso agora. Então, nós não vamos permitir que façam no Brasil o que estão fazendo. Era isso meu recado para os colegas que estão me ouvindo e as colegas que estão me ouvindo. Professora Elizabeth, trouxeram aqui uma questão, a gente juntou, na verdade, algumas questões, né? E eles falam assim, que a senhora trouxe alguns elementos, né, para que a gente pudesse refletir sobre esse ensino remoto, ensino à distância, ensino emergencial, as plataformas digitais. E que também, né, perguntam se poderia fazer um misto deste ensino, né, pensando aí no ensino presencial e utilizando essas tecnologias. E aí pede para a senhora falar um pouco mais sobre isso. Tá. Deixa eu ver, meu microfone tá? Tá. Obrigada pelas questões, pela troca aqui comigo, né, para ajudar a dialogar, né, para a gente pensar junto. Só fazendo novamente uma distinção. A EAD, né, a educação à distância, é uma modalidade que já está prevista na LDB. É diferente do que a gente tem hoje em dia do ensino remoto emergencial, né? Mais uma vez, eu digo, nós não podemos entrar na fetichização das tecnologias, né, que é uma coisa importante para a gente pensar também, porque as tecnologias são tecnologias, elas não são solução para o ensino, para a educação, né? Elas não são solução. Por que eu digo isso? Porque parece óbvio, mas não é. A nossa legislação educacional, né, coloca na sua organização, na sua estrutura de linguagem, coloca as tecnologias como sujeitos. Você mal vê uma citação ao professor. São as tecnologias que vão melhorar o ensino, são as tecnologias que vão trazer melhorias para os estudantes, né? Estou chamando a atenção porque isso também é proposital, né? Não são as tecnologias, são os professores, né? São os profissionais de educação, né? Estou falando de educação especificamente agora, que podem, com o seu trabalho docente, com a sua organização do conteúdo, com a sua problematização das questões, com a sua organização didática, com a provocação aos estudantes, trabalhar as questões, né? Isso a gente pode fazer utilizando as plataformas, utilizando tecnologias? Pode. Mas não tudo,
né? Como Valda bem disse, tem coisas que a gente precisa do presencial, né? Pensando especificamente na saúde, né? Como é que a gente vai fazer um exame do paciente virtualmente, né? Porque as complicações e as contradições, elas acontecem. Nenhum paciente é igual ao outro, não é verdade? Embora a gente tenha livros que determinam como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente pode trabalhar os sintomas, quais são os sintomas, etc. Eu já ouvi muito estudante, eu fui do CCS na UFRJ, né, do Centro de Ciências da Saúde, que eu ouvi os estudantes dizerem, mas isso não está no livro. Pois é, isso não está no livro porque precisa ser ensinado presencialmente. Agora, tem coisas que eu acho que a gente pode trabalhar sim utilizando a plataforma. Quando a gente voltar a ter um ensino presencial, nada impede que a gente possa trabalhar, utilizar uma plataforma que a gente mesmo pode ter trabalhado na nossa escola, que a gente possa ter dado o desenho pedagógico disso, para trabalhar com os estudantes, né? Com um vídeo, um podcast, textos que são necessários, né? Com uma bibliografia complementar, né? Com exercícios, com um fórum que a gente possa discutir algum conceito, né? Alguma questão importante, né? Com os estudantes para tirar uma dúvida. Então, tem aplicação, né? Eu não estou endemonizando as tecnologias, absolutamente. Até porque nem poderíamos estar aqui tentando essa conversa se não houvesse a tecnologia, não é verdade? Né? Mas, assim, tem limites, né? Tem limites. Acho que a nossa grande preocupação atual é que tem limite, a gente tem que estar atentos, porque, falando das plataformas das grandes corporações, tem algumas que estão prontas às aulas. Sabe, como é que outro vem definir o que nós temos que ensinar para os nossos estudantes? E sabe-se lá com que viés particularista e ideológico, né? Para nós, né? A gente diz, Valda também reafirmou muito isso, quando a gente fala das pessoas contagiadas e das mortes, isso significa uma falta de atenção ao sistema público de saúde, né, que passa desde o financiamento até, eu acho, desconsideração mesmo. Nós não somos pessoas, nós somos números. E não somos. Os profissionais de saúde têm, por isso que eu digo, eu acho assim, tem estado um mundo muito angustiante. Muito angustiante. Eu posso entender isso, né? Compartilho essa angústia, essa dor, porque eu acho que é isso mesmo. A gente sente isso nas nossas casas, não precisa ir muito longe, não é verdade? Não precisa ir muito longe. Então, assim, as tecnologias, elas podem ter um uso, sim, né? Mas eu acho que o presencial ainda... Aliás, eu tenho certeza que o presencial, para nós da área da saúde, ele é essencial. E, principalmente, garante que todos possam participar. Não vamos deixar de fora aquele que não tem computador, aquele que não tem internet, aquele que não tem celular. Não podemos deixar de fora. Nós somos cidadãos, nós somos servidores públicos, nós temos compromisso com a educação e com a saúde pública. Nós não podemos fazer uma turma e um ficar de fora. É isso, gente. Elizabeth, obrigada. Nós já estamos chegando quase ao final, né? E para ir terminando mesmo, nós não vamos resistir aqui de colocar mais uma pergunta que veio para você, Elizabeth, porque acho que assim, daria outra live, né? A gente pode, inclusive, pensar em fazer uma live, fica aí registrado se o grupo topar, né? A gente está aprendendo, mas a gente vai tentando. Que eu acho que é bacana, vou colocar a pergunta, e daí peço para você fazer as suas palavras finais, a despedida, e depois também para a Valda fazer as suas palavras finais e despedida. Tem uma pergunta aqui, né, da Vilanice, que a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, ela traz, né, como um pressuposto aí fundamental, a questão da politecnia. Como, então, a gente entender, né, como você vê a questão do referencial da competência para a formação do técnico de enfermagem, né? E
Acho que... Oi. Estou aqui. Pois é, essa questão das competências é uma questão muito complexa. Não sou uma estudiosa dessas questões, né? Mas me causam, assim, um certo desconforto, porque eu acho que elas não condizem com a orientação da Politecnia, né? A Politecnia fala de uma formação que é integral, né? Que é uma formação que não tem distinção entre o pensar e o fazer, uma distinção entre isso, o pensar e o fazer, eles são uma coisa, né? A Politecnia não pode estar fora disso, né? E as competências eu vejo com muitas restrições, porque elas falam de um profissional que, ao ter determinadas competências e habilidades, elas desenham um profissional que é para servir ao trabalho que possa promover um trabalho que seja mais mercantil, que seja mais mercadoria, que eu quero dizer. Entende? Não é uma formação humana, mas que ele vira mercadoria, como a Valda falou antes, né? Então, assim, são distinções muito básicas, mas que elas são, a meu ver, muito opostas, né? Então, assim, quero me despedir, quero agradecer bastante, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Considero, assim, que foi muito frutífero para todos nós, espero que para quem esteja assistindo também, né? Certamente nos deixou com muitas pulgas atrás da orelha, né? Mas, assim, também com uma vontade enorme de prosseguir, né? De prosseguir o caminho, de achar caminhos, de achar possibilidades de estar com os nossos estudantes, né? De reforçar o SUS, que é o que, nossa, se a gente não tivesse o SUS agora na pandemia, não é? E a formação, que para ter o SUS a gente precisa da formação dos profissionais, né, de saúde, dos técnicos de nível médio, principalmente, né, que são a grande maioria, né? Então, é isso, eu quero deixar o meu abraço, novamente agradecer muito. Ricardo, muito obrigada, foi um prazer revê-lo, e até um breve para todos. Obrigada, Elizabeth, nós que agradecemos, foi muito bom. Passo então para a Valda, para as suas palavras finais. Então, eu vi que teve algumas questões aqui que não vai ter tempo para a gente comentar, como a Adriana disse, a gente vai ter outros momentos, né, para estar... Vai ter o Senadem, né, gente? Vai ter o Senadem, viu? Mas já estamos aí trabalhando, né, Adriana? A Adriana está também ajudando, e será totalmente virtual, né? Nesse momento tem que ser assim. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho para colocar, né, que são muitas portarias e muitas notas técnicas conjuntas e tanta coisa que está vindo, sabe? E a gente não pode perder a visão crítica, nós não podemos burocratizar a formação. Porque as pessoas dizem assim, o que é que tem na portaria? Me explique direitinho, que eu não sei interpretar essa portaria, essa nota técnica. Sabe, as pessoas, sabe, elas querem cumprir exatamente o que está de forma acrítica. Não podemos fazer isso. Minhas colegas, sabe, vamos ajudar os nossos outros colegas, a gente tem que estar analisando, vendo o que tem por trás das coisas que estão escritas aqui, a quem interessa isso, sabe, e quem vai ganhar muito dinheiro com isso, enfim. Então, essa nota técnica 5, né, que foi agora, de 28 de abril de 2020, ela tem um tanto grande só sobre o ensino, a educação profissional, ensino técnico, né? Então, aqui, sugere-se aos cursos técnicos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de 10, né? Aqui, tá? Reorganização de ambientes virtuais e outras tecnologias,
para atendimento ao disposto no currículo de cada curso, realização de atividades online síncronas, de acordo com a disponibilidade tecnológica, oferta de atividades online assíncronas, né, de acordo com a disponibilidade, e por aí vai, né? Tem uma coisa aqui que eu quero ler para vocês, que é para poder a gente ter bem clareza da coisa como está dada. Se o conjunto do aprendizado do curso não permite, neste momento excepcional da pandemia, aulas presenciais, é de se esperar que as atividades de estágio, práticas laboratoriais, né, aí vem as outras coisas, avaliação de desempenho, tal, possam ser também feitas de forma não presencial. Estágio, aula de laboratório, desde que regulamentada pelo sistema competente, a fim de possibilitar a terminalidade do curso técnico, uma vez cumprida a carga horária prevista. Quer dizer, aí reduz a uma visão burocrática do número de horas, do calendário, tem que cumprir o mínimo, não vamos reduzir o mínimo, sabe? O setor privado está pressionando para reduzir, né? Enfim, então, o que, mais uma vez, trazendo a resolução 48 do CNS, que foi agora de julho já, né? As atividades práticas estão presentes em todos os períodos do curso, desde o início, as práticas supervisionadas, o estágio que é no final, né? Com diversidade de cenários na rede do SUS. A gente sabe que na rede do SUS tem vigilância, tem busca ativa, tem sistema de informação, tem a gestão, tem a educação permanente, tem tantas coisas a fazer que pode um estudante ficar aqui no consultório, lá na atenção básica, ou no hospital, o outro, não, você vai ficar ali numa sala, no sistema de informação, para a gente dar conta desse sistema, dessas notificações corretas, né? Porque isso está dando muito problema agora no resultado aí das estatísticas. O outro vai... Então, a gente... E garantir EPIs, e garantir luva, e garantir avental para todo mundo. Isso é uma coisa. Sem suspender as aulas práticas dos estágios. E sem também descumprir o direito de proteção a quem tem comorbidade, a quem tem idade acima de 60 anos. Tá certo? Então, tem que se tratar cada um dentro da sua especificidade. Então, está dizendo aqui, né? Essa diversidade de cenários, né, ela pode acomodar, né, um grupo grande de estudantes para práticas interrelacionais, para aprendizados em ato, né, ali na hora, interações comunitárias que são possíveis de serem realizadas à distância. Algumas coisas não são possíveis de serem realizadas à distância. E tampouco deve ser desativada em tempos de enfrentamento de pandemia. A preservação dos estudantes e preceptores em grupos de risco, dentro das especificidades e de maior vulnerabilidade, deve ser cuidado. Então, isso é o que a gente tem agora, né? Nós sabemos que no Brasil nós já vivemos do século XIX, do século XX para cá, nos últimos 100 anos, quase 8 pandemias, né? Porque uma foi um pouquinho... foi 8, a gripe espanhola para cá 8 pandemias, né? Então, e foi completando agora 100 anos, né? Porque foi bem nesse período. Então, todas essas coisas, a saúde está envolvida, a saúde tem o que fazer, tá certo? E não tem um aprendizado melhor. Como é que eu vou ser uma pesquisadora, como é que eu vou ser uma profissional, como é que eu vou ser uma gestora? No momento que eu estiver graduada, num tempo de pandemia, se eu fui escondida de fazer a minha formação, para poder interagir com isso, né? Então, por isso, a reorganização didático-pedagógica, considerando essas especificidades, inversão da matriz curricular, antecipação de conteúdos teóricos
né? Não dá para poder os conteúdos de estágio ficar só quando terminar a pandemia, até porque ela não vai terminar. E também não dá para ser a carga horária toda à distância, com ensino remoto e etc. Não é possível isso. Então, era essa a minha mensagem, né, em nome da Associação Brasileira, do Conselho Nacional de Saúde e do nosso país, né, que a gente quer que seja uma grande nação. Obrigada, Valda. Chegamos ao final, né, da nossa live. Acho que foi realmente assim um espaço muito especial, né, com questões complexas que nos tocam muito, que revelam muitas fragilidades, muitas dúvidas, mas que assim o grande potencial que a gente tem aí para lutar, né, pela formação técnica, pelo SUS pelo nosso Brasil em outras condições, né? Então, muito obrigada, Elizabeth, obrigada, Valda, obrigada a todos os colegas da comissão organizadora e desejo uma boa noite e vou passar, então, para o Ricardo, que vai finalizar. Muito obrigada. Bom, também queria agradecer, né, a todos, tivemos aí um tempo muito gostoso para essa discussão. Eu acho que houveram muitas provocações, né? Como diz a professora Elizabeth, vamos ficar com as pulgas atrás da orelha, né? Queria agradecer também a todos que participaram conosco, agradecer às instituições envolvidas, né? E acho que principalmente deixar aqui um agradecimento especial à professora Valda, à professora Elizabeth, ao João e o Williams, né, porque sem eles nós não conseguiríamos ter o sucesso que tivemos, porque nós estamos ainda se apropriando dessas tecnologias. O tema foi muito interessante, temos muitas questões colocadas no chat, né, e acho que a gente poderia, se pudesse, né, gostaríamos de abordar mais, mas acho que ficou aí uma questão bem forte, professora Elizabeth. Queria deixar aqui um convite público, né, para você, de você fazer uma live conosco falando sobre esse seu trabalho da produção de materiais, né, e de tecnologias em saúde, né, para a gente poder clarear um pouco mais essas questões, né, que acho que tem aí uns fantasmas, mas tem questões que são muito importantes também, né, a gente poder clarear um pouco melhor. Então, fica aqui o convite para a nossa próxima encontro, né? Porque acho que quando a gente falar, e a professora Valda estava falando um pouco dessa questão de que, em alguns momentos, o auxiliar e técnico de enfermagem, ele fica meio que invisível, né, dentro da equipe, e nós daqui da comissão, quando nós pensamos, né, nessa live, a gente ficou, por onde que começamos, né? Pelo ensino técnico, pela graduação, né? Porque não podemos esquecer que o professor que está no ensino técnico é o professor que é fruto de uma graduação. Então, a gente precisa também refletir sobre esta graduação, né? Então, fica aí o nosso convite. A todos que estiveram conosco, muito obrigado, né? E até um próximo encontro. Até logo a todos.